Brasil convocado para liderar uma investigação independente feita pela ONU na região de Donbás para saber quem cometeu um crime de guerra ali atacando uma prisão, que era uma região dominada por separatistas russos, se são os ucranianos ou se é a Rússia. Brasil, General Santo Cruz, com moral frente à ONU, enquanto tivemos mais 3 novos ataques realizados na Crimeia, inclusive com drones ucranianos sendo capturados pelos russos. A Rússia hoje que se negou ao pedido da ONU para desmilitarizar a região de Zaporísia, região que hoje teve a visita de Antônio Guterres para tentar amenizar um pouco a situação. Tivemos também a primeira-ministra finlandesa, conhecida como a Sanna Marin, que apareceu algumas imagens, talvez um pouco comprometedoras, em um momento bastante tenso da geopolítica da Finlândia. Ingresso na OTAN, crise energética, crise econômica, pode abalar sua popularidade, e também a Turquia, depois de muito tempo, restabelece relações diplomáticas com Israel. Boa notícia para Israel? Diria para vocês que má notícia para a Síria. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem já sabe, né, pessoal, sou candidato a deputado estadual por São Paulo. Link na descrição, que você vai ver todas as minhas propostas, quem eu sou, pensamentos, propostas, tal. E claro, se você quiser contribuir, tem inclusive meu link do WhatsApp ali para você trocar uma ideia comigo, tá bom? Propostas, sugestões, críticas. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Conto com o seu apoio, hein? Vamos lá. A gente teve uma notícia bem importante relacionada, como eu disse para vocês, ao Brasil, na verdade, ao general Santos Cruz, sendo convidado para liderar uma expedição à Ucrânia, regiãozinha de Donbás, para fazer uma investigação da ONU para saber quem foi responsável por ataque a uma prisão. Essa prisão, chamada de Olenivka, é uma prisãozona, né? Que tinha, os números deles são um pouco imprecisos, mas de 50 a 100 presos, que ficam numa região separatista da Rússia, dominado pelos separatistas russos. E dentro dessa prisão, a Rússia alega que tinha muita gente ligada ao Batalhão Azov, que é aquele movimento neo-nazista, né, que existia, foi praticamente eliminado em Mariupol, enquanto a Ucrânia, na verdade, fala que ali tinham presos comuns. A Ucrânia diz que o ataque àquela prisão foi cometido pela Rússia, e a Rússia fala que, na verdade, foram os ucranianos, a partir do HIMARS, sistema HIMARS ali de disparo de mísseis, de foguetes, que atacou para impedir que membros do Batalhão Azov declarassem, falassem, enfim, o que eles estavam fazendo na região e manchasse a imagem da Ucrânia. Como ninguém sabe o que de fato aconteceu, os ucranianos ou os russos, o Brasil, na verdade, o general Santo Cruz foi convidado para liderar uma comitiva, uma investigação para saber o que de fato aconteceu. O general Santos Cruz, que já participou inclusive do governo Bolsonaro, na época tinha uma briga muito grave no governo entre a ala mais ideológica. Você tinha o Ernesto Araújo, você tinha o Abraham Traub, né? Ou até antes dele mesmo, o Carlos Vélez Rodrigues, enfim. Uma ala mais ideológica ali do governo que brigava um pouco mais com a ala militar. Alguns probleminhas também com o Carlos Bolsonaro, enfim, acabou tendo a saída do general Santos Cruz. Mas ele é uma figura muito respeitada, já participou de outras operações de paz na ONU e tal, e o Antônio Guterres, que é a liderança, falou justamente sobre isso. Falou que era importante ter uma figura independente, porque se ele tivesse ligado, por exemplo, ao governo Bolsonaro, isso poderia fazer com que o Brasil tivesse uma posição um pouco mais parcial, visto que culpar a Rússia ou culpar a Ucrânia poderia também manchar um pouco as relações do Brasil com a Rússia ou do Brasil com a Ucrânia, mas como ele está independente nesse momento, ele é um cara perfeito para liderar essas investigações. Ponto positivo Brasil, hein? E aí, quem será que foi o responsável pelos ataques? Russos ou os ucranianos? Vamos ver se a gente vai descobrir agora. Fato é, galera, que a Península da Crimeia também teve alguns ataques que aconteceram novamente, né? Teve ataque anteontem, teve ataque na semana passada, e agora já parou aquela fachada. Sim, foram os ucranianos que realizaram esses novos ataques. A gente tem que ver qual vai ser a posição da Rússia em relação a esses ataques, porque são ataques que a Rússia considera ao seu território. A Crimeia, segundo a Rússia, é território da Rússia. Inclusive, eles atacaram pontos próximos de Sevastopol, uma região super importante militarmente, comercialmente, é um porto super estratégico que conecta ali com o Mar Negro. Então, algum tipo de resposta vai ter que ser dada pela Rússia, porque a Ucrânia está conseguindo fazer esquema de sabotagem, ataques de longa distância, sistema HIMARS ali de ataque, e isso pode comprometer, claro, a questão da Rússia nesse momento.
Lembrando que militarmente, vários países estão participando de exercícios militares, inclusive a China e inclusive a Coreia do Norte, que aparentemente não está nesses exercícios, mas o Kim Jong-un ofereceu cerca de 100 mil militares para participar também do conflito entre Rússia e Ucrânia. Tenso. Para falar em tensão, a usina de Zaporizhia é uma usina que é responsável hoje, ou pelo menos era, né, porque está dominado pelos russos, por 20% da energia elétrica produzida na Ucrânia. É a maior usina nuclear do continente europeu, inclusive. Ela está sob domínio dos russos e, segundo os ucranianos, existem várias minas terrestres embaixo dos reatores ali da usina de Zaporizhia. E como estão sendo lançados constantes ataques, a Rússia diz, de novo, a guerra de narrativas, que os ucranianos que estão atacando, e a Ucrânia diz que são os russos que estão atacando, fato é que está numa região extremamente tensa ali, de uma usina nuclear. O risco, para vocês terem uma noção, ele é 10 vezes maior se tiver um acidente, não é acidente, né, porque, enfim, causado isso aí, mas é 10 vezes pior do que foi Chernobyl. Então pode atingir áreas da Polônia, da Eslováquia, da Alemanha, pode chegar até a Alemanha esse tipo de radiação. E por isso que causa uma grande preocupação no mundo. A gente tem a ONU propondo para a Rússia criar uma zona desmilitarizada. A Rússia se negou a fazer isso, alegando que uma zona desmilitarizada abriria, por exemplo, o campo para os ucranianos realizarem novos ataques. A Rússia não vai aceitar esse tipo de coisa, né? Porque dominou uma região que é extremamente estratégica. Lembrando que Zaporizhia vai ser utilizada muito possivelmente para ser um ponto de ligação entre Donbás e a Crimeia. Toda essa região sudeste da Ucrânia, praticamente dominada, passando por Lugansk, Donetsk, Mariupol, Kherson, até chegar à Crimeia, tem que ter algum tipo de energia para sustentar portos, turismo. A Crimeia é extremamente turística, né? Enfim, negócios militares, e muito possivelmente Zaporizhia vai ser o ponto de energia, o que vai sustentar energeticamente essa região, pelo menos é o desejo dos russos. Tivemos hoje também a divulgação, inclusive nos stories, né? Se não me engano foram os stories, de um vídeo, eu vou colocar inclusive alguns trechinhos aí para vocês, da primeira-ministra finlandesa realizando, digamos assim, umas danças um pouco mais animadas, sabe quando você bebe um gorozinho ali, né? Fica mais felizinho, aí começa a dar beijo em todo mundo, tal, essas coisas. Enfim, a primeira-ministra finlandesa, conhecida como Sanna Marin, ela apareceu em vídeos compartilhados por outras pessoas nessa festa, um pouco mais animada. Segundo ela, não tinha nada de relacionado a drogas, tal. Só beber um pouquinho, uma coisa que, segundo ela, é natural, todo mundo bebe, dança, enfim, se diverte. O problema talvez tenha sido o time em que isso apareceu. Aliás, problema, eu queria até que você colocasse a sua opinião. Você acha isso problema? Deixa aí nos comentários, tá? Por quê? A Finlândia, nesse momento, está sofrendo com uma crise energética. A gente tem a Finlândia, faz fronteira com a Rússia. A Finlândia está pleiteando entrar na OTAN junto com a Suécia. E, ao mesmo tempo, uma crise de hiperinflação. A Finlândia está numa dificuldade geopolítica de negociação com a Turquia, que não quer aceitar o seu país, porque diz que abriga curdos ali, que são contra os turcos. Então, é um momento de grande tensão geopolítica, e aparecer nesse momento faz com que parte da população, principalmente a população assim mais moralista, tal, veja com maus olhos a festa que ela participou. A oposição, por exemplo, já pediu para que seja feito o exame toxicológico. Pô, será que ela fez uso de droga? Será que não fez? E aí? Isso pode comprometer a Finlândia? Se fosse, por exemplo, um chefe de governo do Brasil que aparecesse nessa situação, você veria algum problema? E, aliás, uma pergunta também, tá? Será que teria problemas porque ela é mulher? Se fosse homem, seria a mesma coisa? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Porque está sendo muito acusado de uma questão de machismo aí. Se fosse um primeiro-ministro, talvez as ofensas não teriam sido tão grandes assim como foi com a mulher. Você concorda com isso? Deixa nos comentários. E para finalizar, a gente tem o restabelecimento, depois de muito tempo, desde o início dos anos 2000, das relações diplomáticas entre Israel e Turquia, entre Erdogan e o primeiro-ministro recém-impossado de Israel, depois que Bennett e Benjamin Netanyahu não conseguiram ficar muito tempo no poder, tá? Por que isso é bastante importante? A Turquia, ela é um país do Oriente Médio, mas não é um país árabe. A Turquia é um país de turcos, né? Uma etnia diferente, língua diferente, costumes diferentes, tal. Só que a Turquia, ela apoia bastante a causa dos palestinos. E diz que mesmo com esse encontro, com essa parceria com Israel, não vai ser cancelado o apoio que eles dão à causa palestina. Tanto que a Turquia, por exemplo, teve um navio atacado nos anos 2000 por Israel, um navio que estava furando um bloqueio militar que supostamente estaria levando ajuda humanitária, alimentos, medicamentos para a faixa de Gaza.
furou o bloqueio militar, o navio turco foi atacado pelos israelenses. Rompeu relações diplomáticas. 2018 e 2019 foram anos bem tensos também, de trocas ali, de ameaças, ataques entre Hamas e Israel. Israel foi na fronteira e disparou armamentos e matou mais de 200 civis na região da faixa de Gaza. Isso fez com que a relação ficasse ainda pior. Nesse momento, restabeleceu-se relações diplomáticas. Eu vejo um inimigo em comum muito importante para os dois. E percebam de novo, né? Eu falo vários vídeos sobre isso. Se eu tivesse que dar um troféu joinha geopolítica do ano, é Turquia. A Turquia está mediando a situação entre Rússia e Ucrânia, está proibindo a entrada da Suécia e da Finlândia no bloco, está possivelmente realizando uma incursão na Síria para combater os curdos ali locais. Erdogan está se movimentando, está participando, por exemplo, em Nagorno-Karabakh, apoiando os azeres contra a Armênia. Então a Turquia está participando de tudo que possa ser falado, né? E Israel tem conflitos com a Síria pelas colinas do Golã. E a Turquia tem conflitos também com Bashar al-Assad e com a Síria pela presença dos curdos, mas na parte nordeste do país. Então pode ser que algum tipo de coalizão seja formada para combater a Síria, para combater o Bashar al-Assad. Lembrando que isso vai totalmente contra o que Rússia, que recentemente se aproximou mais da Turquia também, e até o Irã. Os três renegociaram, né, uma reunião a três ali para definir o que vai ser feito na Síria. Isso pode representar algum tipo de rompimento com a Rússia e com o Irã, que foram contrários a uma intervenção da Turquia na Síria. Ou seja, eu diria que para os países é bom, a Turquia está se aproveitando desse momento de polaridade geopolítica, mas com certeza a Síria, que é o inimigo comum dos dois, não gostou nada dessa notícia. Beleza, pessoal? Deu para entender aí o contexto? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal, me siga no Instagram, que isso é super importante, tá? Conto muito com a presença de vocês. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.